Salve galera, aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E hoje, como vocês bem viram na thumb, estarei reagindo, estarei cumprindo uma promessa que eu fiz na live passada, onde eu falei que iria reagir a um vídeo de análise do episódio de Dragon Ball Daima lá do Ei Nerd. E calhou de cair nesse episódio 16, onde a gente falou aqui na última live, eu falei, o Shen, enfim, o Goten, que não curtimos muito esse episódio. Eu quero saber agora o que o Peter achou desse episódio 16 de Dragon Ball Daima. E lembrando, galera, duas coisinhas. A primeira coisa é o seguinte: se eu discordar ou não aqui do Ei Nerd, não quer dizer que eu odeio o canal do Peter ou eu odeio o Peter. Eu só estou discordando apenas da opinião dele. Inclusive, eu gosto muito do Peter, é o youtuber de cultura pop que eu mais gosto, que eu mais assisto. Assisti muito o Peter na época do Dragon Ball Super. Enfim, só para mostrar aqui o carinho que eu tenho com o Peter. Eu só estou reagindo para gerar um entretenimento, com certeza, e também deixar a minha opinião em cima da opinião do Peter. Beleza? E se você também não concordar com a minha opinião, pode deixar aqui embaixo nos comentários o que você não concorda e o que você concorda comigo. E outra coisa que eu quero que você não esqueça é de deixar o seu super no like para dar aquela moral e fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas, assim como você que curta Dragon Ball. Então bora parar de enrolação aqui, vamos partir para o que interessa, que é o react. Vou colocar aqui o meu fone, ao contrário. Nem abri aqui o vídeo, pela thumb que ele botou aqui, se percebe que o Peter parece que não gostou muito do episódio, não. Vou clicar aqui pra gente começar a assistir esse vídeo aqui. Agora, Pô, tinha que ter comercial, putz. Bem, galera, finalmente aconteceu. O King Omar conseguiu o terceiro olho. Vamos lá. E como a gente já esperava, o cara ficou King Omar. absurdamente poderoso. Pelo menos é o que parece. Será que o Goku e o Vegeta vão precisar apelar pro Super Saiyajin 3? Ou quem sabe uma fusão? E por que diabos o Goku simplesmente não usou o teletransporte e resolveu sair correndo pelo castelo Por que será que ele não usou, Peter? Por que será? como se fosse o Sonic? Galera, esse episódio 16 de Dragon Ball Daima foi cheio de momentos questionáveis. Pô, só esse que foi, Peter? Vamos lá, vamos escutar. Mas calma, a gente vai destrinchar tudo. Vamos lá. Se ligou? Você tem aqui, o Peter falou 6 minutos e 34 segundos sobre esse episódio de Dragon Ball Daima, o episódio 16 de Dragon Ball Daima. E nisso aqui, eu já consigo perceber o quão vazio foi esse episódio. Porque se tivesse muita coisa pra falar, pelo menos tivesse alguma informação, igual o Dragon Ball Daima tem feito durante toda a sua trajetória, trazendo muita informação de guia oficial, como eu falei, e do passado também da própria franquia, então você tinha coisa para você comentar. Como não tem nada, não teve informação, não teve ação, não teve praticamente nada, só aconteceu só a transformação do Goma e ponto, galera. Somente isso. Para você falar, foi o que ele abriu o vídeo falando. Porque se tivesse mais coisas, ele consequentemente falaria na própria abertura. Então esse tempo aqui e a abertura já prova o quão vazio foi o episódio de Dragon Ball Daima. Vamos lá, vamos seguir aqui. Abertura maneira, hein? Inês Trunks, Peter aqui. Sim, eu sei. Mais uma semana, mais um episódio. Mas falando sério, esse foi de longe o episódio mais fraco de DBD até agora. Putz! Eu vou aproveitar aqui, galera. Não tem como não, peraí. Galera, como é que esse foi o mais fraco se existiu aquele episódio 13, o famigerado episódio 13, onde teve aquele cachorrinho gigante, aquele gigante. Teve também o último episódio que foi ridículo. A gente vê Goku, Vegeta e Piccolo sofrendo contra arminhas da PM do Makai. E, antes que você fale, essas arminhas são de magia. Galera, no próprio episódio, você vê o Vegeta jogando a magia ali, no episódio seguinte, no caso, você vê o Vegeta jogando a magia de uma arma contra as forças especiais da Shopee. E eles ficam vivos, eles não sentem praticamente nada. E também, em episódios passados, a gente ficou sabendo que um cara com uma arma gigantesca não conseguiu derrotar o Tamagami, sendo que Goku e Vegeta conseguiram derrotar os Tamagamis. Então, são coisas que não fazem sentido, galera. E outra coisa, como eu falei na live, o Goku e o Vegeta, eles poderiam se esquivar dos tiros, já que machuca eles poderiam muito bem se esquivar, porque eles são muito mais rápidos e são muito mais poderosos do que os soldados da PM do Rei Goma. Vamos seguir aqui com o react. Tem que falar, né? Esse episódio foi corrido, cheio de coisas desnecessárias. Pô, Peter, o último episódio também foi cheio de coisas desnecessárias. O episódio do cachorrinho também foi cheio de coisas desnecessárias. Foi um episódio que o último episódio, que foi o 15, e o 13, você assistindo eles ou não, dá no mesmo, parceiro. Dá no mesmo, porque não aconteceu nada. Pra mim não aconteceu nada. Vamos lá. Pouca informação relevante, cara.
Eu tô parecendo até hater falando, né? Ah, o Peter não gosta de Dragon Ball, não, eu gosto, cara. Eu vou acabar com... Peter, é essa fama que a gente tem aqui. Quando a gente fala mal de alguma coisa que o povo ama muito, que é Dragon Ball no caso, a gente acaba tomando fama de hater, viúva do Z, então eu tô até acostumado. Mas enfim, eu acho que falar mal tem que ter um motivo, tem que ter uma razão, tem que ter um argumento, igual a gente sempre traz aqui nas lives do canal, beleza? Peter não sabe nada de Goku. Como vocês sabem, Acho que isso aí tá certo, Peter. meu compromisso aqui é com a verdade com vocês. Minha opinião é sempre, sempre sincera, sempre você. Se tá bom eu falo, se tá ruim eu tenho que falar também. O mais engraçado, galera, é que ele achou o último episódio insano. Por isso que eu tô achando engraçado isso aqui. Segue o baile. Depois de muita enrolação, considerando o próprio episódio, o Kingoma finalmente conseguiu o terceiro olho e o anime deixou bem claro que esse Depois de muita enrolação, desde o episódio 13 e alguns episódios passados também. artefato não é brincadeira. Ele realmente dá um upgrade gigante de poder pro usuário. Isso é legal. Tipo, lá em Dragon Ball Z, o Damura já era dito como alguém tão poderoso quanto o Céu Perfeito. Ele nem chegou a usar o terceiro olho. Agora pensem comigo. Pensem, mano. Mas, Peter, ele também estava sob o domínio do Babidi, né? Essa posição que ele ficou do Babidi deu mais poderes para ele. Porque se o Daburá fosse o Daburá do Makai, antes de ser possuído pelo Babidi, ele seria bem mais fraco. Se o King Gomar estiver no nível próximo do Daburá em poder, imagina o que ele pode fazer agora, com o terceiro olho na testa. Peter, eu sei o que ele vai fazer. Ele vai escorregar, vai botar o olho na testa, ele vai escorregar porque ele tá muito grandão, vai bater com as costas no chão, o olho vai pular para fora e vai cair na testa do Raibs. Escreve o que eu tô falando só. E aí, o que você acha? Se a gente for pensar na escala de poder, né, que a galera de Dragon Ball gosta de escala de poder, o Daburá tava ali entre o Super Saiyajin 1 e o Super Saiyajin 2. Já coloca o King Gomar como uma ameaça séria. Acho que agora demais. Ainda mais com o upgrade do terceiro olho agora. Ah, Pedro, mas o Goku e Vegeta tem o Super Saiyajin 3. Sim, eu sei, mas o problema, galera, é que o Goku e Vegeta eles estão transformados em crianças. E a gente sabe que isso impacta diretamente no controle do Ki deles. Ou seja, Só quando a trama quer. Quando a trama não quer, eles esquecem desse detalhe e deixam o Goku e o Vegeta super mega poderosos. Mas quando o roteiro precisa que eles fiquem mais fracos, assim como foi no último episódio, eles ficam mais fracos. se o King Gomar for tudo que realmente estão prometendo, cara, o Super Saiyajin 3 não vai ser capaz de segurar ele não, ok? Agora um detalhe que ninguém tá falando. E se a fusão for necessária? Os insetos de fusão ainda não foram usados. E esse pode ser o momento perfeito para isso. Olha a janela aparecer. Pô, Peter, isso com certeza será utilizado. Se vai ser contra o Goma, se vai ser contra o Raibs vilão, ou se vai ser contra um outro vilão que possa aparecer mais à frente. O certo é que, se falou de fusão, se falou dos insetos, essa fusão com certeza vai ser utilizada. Se o King Gomar for tão forte como a lenda diz que ele é, e eu acho que deve ser, só uma fusão pode equilibrar essa luta. Será que a gente vai ver Goku e Vegeta fundidos como crianças, cara? Isso sim seria algo legal de ver. Seria legal de ver. Isso. E falando do Goku, agora, galera, eu preciso fazer essa pergunta. Por que diabos o Goku resolveu sair correndo pelo castelo? Sério, cara. A gente já viu o Goku usar o teletransporte em situações muito mais complexas, muito mais sinistras, ele usando, assim, porra, falando, pô. E agora, quando ele precisava resgatar o Dendê o mais rápido possível, ele simplesmente sai correndo. Peter, isso é Dragon Ball Daima. Eles criam dificuldades no roteiro, não que subir a escada correndo seja uma dificuldade, mas isso é um retardo no ritmo do episódio para que dê aquele. Parece até que é isso, para dar aquele tempo de 20 e poucos minutos para não bater, para não encostar no que vai acontecer no próximo episódio. Parece até que é isso, parece até que o Dragon Ball Daima tem necessidade de se atrasar para não alcançar o mangá, sendo que a gente sabe que não é isso. Então, para mim, esse é o grande problema do Dragon Ball Daima. Antes desse problema do teletransporte, a gente vê problemas como do tipo, a nave quebrou, eu tô com fome, eu quero fazer cocô, eu quero fazer isso. Todos esses tipos de problemas foram colocados no meio do roteiro de Dragon Ball Daima, na narrativa, para atrasar o máximo possível a chegada deles lá no primeiro mundo do Makai. Então, a pessoa que percebe esse tipo de coisa, que tem uma percepção um pouco maior, ou melhor, tem uma percepção mínima, ela consegue entender esse tipo de coisa, consegue entender que a trama está fazendo o possível e o impossível para que os guerreiros não cheguem logo ao objetivo principal, que era lá resgatar o Dendê. E, inclusive, nessa cena que você falou, eles precisam resgatar somente o Deus da Terra. É só isso, cara, é só isso. Sem ele, não tem mais esfera do dragão. Então, a preocupação que ele tem é essa, de poder fazer um teletransporte chegar lá no momento certo, na hora, ou você correr e subir as escadas. Então eles dão no roteiro essa solução de preferir que Goku corra até o local do que faça o teletransporte. E o detalhe é que ele já usou o teletransporte no próprio Dragon Ball Daima. Ele para fugir da PM
do Rei Goma, ele usou o teletransporte e apareceu lá fora da nave. Então, tipo, é uma coisa que era pra ele usar. Então quer dizer que pra salvar a pele dele, ele usa. Agora, pra resgatar o Dendê, que é o Deus da Terra, ele não usa. Controverso aí, né? Isso faz sentido, cara? Eu tô maluco? Às vezes Não, tá maluco não, Me Pito. diz, eu tô maluco, editor? Você é doido de pedra! E pior, ele nem tentou voar. O castelo do King Gomai Isso é Dragon Ball Daiva, Peter. Eles passaram a escada inteira ali, correndo, percorrendo. Tem hora que eles entraram andando. Tipo, a ideia que dá, assim, o que dá a entender é o seguinte, é que eles não estão em nenhum momento preocupados com o que possa acontecer com o Dendê. Ah, o Shin falou que eles não vão fazer mal. Cara, tu não tá pra saber. Tu não sabe. Pô, os caras são do Makai, parceiro. É o rei do mundo das trevas com um irmão do Shin, que é super mega ambicioso. Então dá pra você prever o que esses caras vão fazer. E você vê o Goku e a galera, tipo, totalmente despretensiosos, correndo como se tivesse no turismo, como se tivesse ali, né, passeando pelo bosque, como se nada tivesse acontecendo, como se o Deus da Terra não tivesse em perigo. é gigante, cheio de corredores, cheio de salas secretas. E o Goku escolheu o caminho mais lento possível. Olha lá, andando, ó, viu? Por sorte, deu tempo de salvar o Dendê, a gente descobriu um pouquinho mais Ah, não. Essa forma de salvar foi ridícula. Vamos ver se o Pito vai falar sobre isso aqui. sobre a raça dos Glint, né? O Degueso explicou que os Glint sempre buscaram posições de poder. Isso explica pra gente por que ele e a Arin estão envolvidos em tudo que tá acontecendo no Reino Makai. Eu preciso até comentar sobre o golpe do Piccolo pra apagar o Degueso. Um tapinha e ele apagou, né? Sério, ele tava ali todo pomposo, né? Falando sobre como a raça dele era especial. E do nada, Piccolo chega e apaga o cara com um golpe só. Isso matou completamente, cara, qualquer credibilidade que o Degueso poderia ter como vilão. Não foi só isso, Peter. Isso matou a credibilidade dele como vilão e também como personagem. Porque assim, se você pegar ali o personagem de Degueso, ele tinha todo ali, né, um desenvolvimento junto com o Shin e com o Arinso. Se você pega esse personagem, apresenta no começo, ele tinha essa rixa com o Shin, isso tinha que ser explorado pelo menos em um episódio. Se o nome do episódio era Degueso, que foi esse número 16, que não deveria ser Degueso, deveria ser Chapéu, o nome do episódio, mas foi Degueso. Então poderia muito bem eles ter ali uma conversa. Cara, que fosse o episódio inteiro, eu ia me amarrar. Deixava o Shin lá resolver o problema dele com o Degueso e a galera seguir em frente para enfrentar o Goma, para enfrentar quem quer que seja. Seria muito mais divertido o episódio. Eu bateria palma para esse episódio se tivesse ali, né, um episódio todo ali com o Shin, com o Degueso, trocando essa ideia, colocando o papo em dia das mágoas do passado. Então seria fantástico. Só que isso só se resolveu em duas falas. Você é muito ambicioso. Sou sim, eu quero ser o rei do Makai. Somente isso. Um personagem que muito se esperava. E, pô, se você leva o Shin, se tem um personagem que é irmão do Shin e você leva o Shin, você tem que ter o desenvolvimento entre os dois. No mínimo que seja. O mínimo que seja. Só que a gente acabou que não teve. A gente teve só ali uma conversa fiada e o Piccolo dando esse golpe ridículo para apagar o Degueso facilmente. Sem contar saindo do chapéu, né? Sinceramente, se o papel dele terminar sendo aquele, cara, eu vou ficar decepcionado. Porra, esperava mais. Se bem que faz sentido ele ser o servo do Rei dos Demônios e a irmã dele também trabalhar diretamente com o antigo rei. Agora a gente sabe que os Glint sempre buscaram posições de poder, que foi dito lá, é até difícil alguém confiar nessa raça. Mas se parar pra pensar, isso explicaria um pouquinho mais sobre a natureza dos Anos. E dá uma abertura para que não só já tenha havido outro rei demônio, que era um Glint, como também abre a possibilidade do Degueso e Arinso serem um problema real para o futuro de Dragon Ball, se eles não forem parados. Ah, Peter, na moral, assim, eu acho que chega disso aí, né? Chega de Gulidodin, chega de Namekusendin. Tipo, o Namekusendin até eu curto, mas eu quero ver o Namekusendin daqui na história pra frente. Chega de ficar puxando pra trás. E assim, já teve um vilão, Kaioshin, que foi lá o Zamasu. Então vamos contar outras histórias, vamos partir para uma outra situação, igual a Red Ribbon. Chega de Red Ribbon, vamos contar coisa pra frente, vamos contar coisa nova. É isso que a gente espera na franquia Dragon Ball. E o Dragon Ball, ele se tornou famoso por causa disso, porque ele trouxe coisas novas, ele conseguiu pegar coisas clichês e transformar em coisas novas. A saga dos androides é exemplo disso. A saga Freeza também é outro exemplo. É busca pelas esferas, mas você também tem o terror, tem ação, tem a pancadaria. Então você tem coisas que foram transformadas em coisas clichês, e que era do passado, que foram transformadas em coisas boas. E Dragon Ball é isso daí. Ele inovou o mercado fonográfico japonês, de anime e mangá também. Ele revolucionou. Então eu espero, por isso que eu falo, eu sempre vou esperar muito de Dragon Ball. Claro, no nível de Dragon Ball. Por quê? Porque o Dragon Ball é uma franquia que trouxe tudo isso daí e inspirou muitas outras franquias.
Então eu espero sempre, galera. Sempre eu vou esperar muito de Dragon Ball. Então eu acho que chega de Kaioshin, chega de Red Ribbon. Vamos contar a história para frente. Vamos trazer vilões novos, assim como foi o Moro, assim como foi lá o Granola. Traga coisas novas, beleza? Aliás, cara, será que o fim da raça dos Glint tem relação com essa ambição que eles têm? A gente sabe que a raça dos Saiyajins uma hora ou outra ia rodar. Mas e se a destruição dos Glint foi algo pensado também? Vocês se lembram que o colar que o povo do mundo 3 usava era algo criado pelos Glint? Quem garante que em determinado momento, sei lá, eles não tentaram chegar ao topo do Reino Macai? Peter, eu acho que esse negócio dos Glints se encaixaria muito mais com a situação do Majin Buu, né? Da criação lá do Majin Buu lá no passado. Eu acho que faria mais sentido o próprio Majin Buu ter destruído tudo. Quando ele foi lá criado, ele saiu destruindo tudo, e isso acabou causando... Inclusive, tem uma fala que você está dando no próprio Dragon Ball Daima, onde dizem que o Majin Buu espantou um monte de Majins do reino do Macai. Por quê? Porque ele estava tocando o terror lá. Então acho que a justificativa melhor seria que o próprio Majin Buu tenha destruído isso. Mas é claro, se tiver uma situação que seja colocado dentro da obra, ali no roteiro, e que faça com que tenha um motivo maior do que esse para a destruição dos Guridodins, aí seria fantástico. Mas aí é esperar demais. Foram limados lá. Mas uma coisa, porra, é fato, né? Se os Glints são tão poderosos, por que o Deguesso foi tão irrelevante? Parece que eu nem quis apresentar ele como uma ameaça, mas não teve coragem de desenvolver. Fica essa sensação, né? Tipo, Acabei de falar isso aqui agora. é isso aqui, mas recuaram na hora. Então agora fica a dúvida, será que Arinço vai ter um papel maior ou vai acabar sendo desperdiçado também? E falando em desperdício de tempo... Cara, acho que meio que duvido disso aí, Peter. Acho que vai ficar muito nisso daí. A Arinço prometia até mais que o próprio Deguesso. A Arinço prometia, na minha opinião, mas acabou ficando só nisso daí. Entendeu? Ele criou lá o Majin Buu, Majin Buu e não fez mais nada. Ela quer as esferas, mas tipo, tá que nem lá o Goma. Tá só esperando ali a hora certa. Mas pelo menos a Arinço foi a que mais movimentou a trama, na minha opinião, lá dos vilões. Quem mais movimentou a trama foi a própria Arinço, lá criando o Majin Buu, Majin Buu, indo lá buscar a esfera de uma estrela lá do Tamagami. Então eu acho que a Arinço, para mim, dos vilões, é melhor até o momento. Como se não bastasse a vergonha do Deguesso, a tropa da Polícia Militar do Reino Macai sofreu uma das derrotas mais humilhantes da história de Dragon Ball todo. Vocês se lembram quando a tropa Ginyu pelo menos conseguiu causar um certo impacto antes de serem derrotados? Mas é por isso, Peter, é por isso que eu falo que é da Shopee, cara. Essa é da Shopee, eles só pegaram... O Dragon Ball Daima é isso, ele tá pegando as partes cômicas da história de Dragon Ball, mas não tá pegando as outras coisas. Tipo, a Força Especial Ginyu, por exemplo, como eu sempre falo aqui nas minhas lives, era uma equipe cômica, eles faziam essas poses ridículas aí, mas na hora do vamos ver, os caras representavam, galera. Os caras chegavam lá e tocavam terror. Pô, os caras surraram o Vegeta, o Rikun, com só um golpe, derrotou o Kuririn, surrou o Gohan, quebrou o pescoço do moleque. Enfim, as Forças Especiais Ginyu passou essa vibe de terror, passou toda essa vibe. O Patriarca falou que eram guerreiros poderosos, o próprio Neo também falou. Então você sente ali que o clima vai ficar tenso e ficou de fato. Agora essas Forças Especiais Ginyu da Shopee, de Dragon Ball Daima, só serviram... Pra mim não serviu nem como um alívio cômico, mas eles queriam colocar como um alívio cômico apenas. Mas pra mim nem serviu pra isso. E você vê que a derrota, pra mim foi a derrota justa, porque como eles são só pra fazer comédia, então eles tinham que ser derrotados dessa maneira mesmo. Pior seria, Peter, se eles levassem o episódio inteiro, assim como foi o último episódio 15, onde eles ficaram morrendo, eles sacrificando pra conseguir derrotar lá a PM, e só conseguiram derrotar com a ajuda do Rei Kadan e sua turma, sua galera. Vegeta! Olha a banha! Essa parte é engraçada. Mas sério, cara, sobre a tropa da polícia, acho que foi tão inútil que no final eles próprios derrotaram. E eles ainda deram uma batatinha pro Goku. Sério, se aquela batatinha não tiver envenenada, eu juro que eu volto na próxima análise, cara, pra falar o que eu vou falar agora. Foi o pior momento de Dragon Ball até hoje. Pedro, tu assistiu o Dragon Ball todo? Olha que tem coisa que é pior, né? Mas esse aí também é ridículo. Mas tem lá o lance do irmão Para. Cara, se eu pensar que eu vou encontrar um monte. Tem o Daburá lá no paraíso. Tem o Ki nas costas. Tem bastante coisa, Peter. Tem bastante coisa. Pior que a Ribriane. Mentira. Difícil, Peter. Difícil, hein? Vocês estão entendendo o quanto eu não gostei? Já no finalzinho... Pelo menos a Ribriane dava um caldo. Tinha uma lutinha com a Ribriane, né? Pelo menos isso. Mas é chata pra caramba também. No episódio, depois de muita enrolação, eis que aparece Arinço, o Ku e o Du. Mas
uma coisa me chamou a atenção. E não foi o cu. Piadinha aí, segura as bolas aí. Esse vídeo tá sério, esse vídeo é um desabafo sobre o pior episódio do Dragon Ball Daima até hoje. É, o pior episódio, ele achou esse o pior episódio. Mas vamos lá, falando sério agora, o final do episódio trouxe um dos momentos mais interessantes, eu acho. Arinço apareceu, mas o que mais chamou a atenção foi a reação do Glório, que olhou meio descontente pra Arinço quando viu que ela tinha criado não um, mas 2 Majins e já tinha conseguido pegar a esfera do primeiro reino. E galera, o Glório não pareceu nada feliz com isso. Será que Arinço estava realmente controlando o Glório e ele ficou com ciúmes? Será que foi isso? Ou será que ele estava tentando dar um golpe nela? Nossa, Pode ser que o Glório esteja ali trabalhando para ele, obrigado também, né, Peter? Pode ser que ele esteja fazendo um serviço obrigatório por um certo motivo que a gente não sabe ainda. Tomara que o Dragon Ball Daima explique isso mais pra frente. sendo bem sincero com vocês que eu tenho que ser, esse episódio foi bem mais fraco, né, cara? Ainda mais comparado com o penúltimo, que teve muita ação. Mas a prévia do Pô, Peter, a ação foi fraquíssima no último episódio. Fraquíssima, meu Deus do céu. próximo episódio mostrou que vem coisa boa por aí. Isso eu tenho que ser honesto também. Agora eu quero saber de vocês. Vocês curtiram o episódio? Não, Peter. Toca aqui agora. Se inscreve no canal. Tudo canônico que tá acontecendo em Dragon Ball, hein? E Dragon Ball Super vai voltar, você sabe, né? Trunks protagonista, tamo junto. Você Se tem que Deus, estar se aqui no Deus canal, quiser, volta, canônico. Peter. Então toca aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder. Valeu, galera. Fui! Uhul. Valeu. Vamos lá, galera. Sim, o Peter fez uma análise bem justa aqui, ele levantou situações aqui que realmente aconteceram no episódio e ele pegou até leve, tá? Como eu falei, pegou até leve. A gente na live comentou bastante coisas e o Peter ele comentou só isoladamente o episódio 16. Ele gostou dos dois episódios passados, do 15, do 14 e do 13, que foram horrorosos. Mas enfim, eu achei muitos episódios do Daima fraco, abaixo da média, e a gente não na minha opinião, ele não conseguiu empolgar, não conseguiu pegar aquele ritmo de 3, 4 episódios seguidos em sequência boa, de tirar o fôlego. Quando eu falo tirar o fôlego, galera, não é, só tem que ter ação, não. O episódio 8 teve a luta do Goku contra o Tamagami número 3, mas também teve ali, né, a criação do Majin Buu, que foi muito maneira, aquela vibe, aquele clima, aquela atmosfera de criação de um novo ser que poderia derrotar o Goku e Vegeta ou um Tamagami. Aquilo deixou a gente atiçado para querer assistir o próximo episódio. Então, essa fórmula que eles fizeram no episódio 8 é que daria certo, na minha opinião, em Dragon Ball Daima. Você não precisa de ter luta o tempo todo, mas você precisa trazer uma história interessante, coisa que, na minha opinião, novamente, na minha humilde opinião, Dragon Ball Daima não está sendo. Mas faz o seguinte, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acham. Vocês curtiram o episódio 16 de Dragon Ball Daima? Estão curtindo Dragon Ball Daima até o momento? Se Dragon Ball Daima fosse um outro anime com outros personagens com essa mesma história, você assistiria? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo. Eu fico por aqui e para vocês um...